valor, e ele me manda procurar em São Paulo a pessoa que organizaria o fluxo desses pagamentos, que se chama Fernando Migliaccio. Então eu vou conhecer o Fernando Migliaccio provavelmente em abril de 2011. Aí me apresento, procuro o Fernando, ele me explica como é que funciona o procedimento, que eu tenho que fornecer um endereço e eles vão me fornecer uma senha. Então é nesse momento que, inclusive, eu procuro o William para me ajudar, porque o William era uma pessoa que ele tinha uma empresa de locação de flats. Então eu precisaria de ter flat para a entrega dos recursos da Odebrecht. Estou contando isso para uma outra coisa, que é o seguinte: com o Fernando Migliaccio eu só tratei de pagamentos do Peru. Foram 3 momentos: 2011, 2013 e 2014. Porque teve um outro episódio em 2012 que, segundo a minha advogada, está nos autos, que eu fiz campanha em Guarulhos e o prefeito mandou eu receber da Odebrecht, e eu recebi da Odebrecht em 2012, só que eu recebi através do líder empresarial da Odebrecht, que estava sob a jurisdição de Guarulhos, que era o Fernando Reis. Não tive nenhum contato com o Fernando Migliaccio. Estou dizendo isso porque, já entrando no assunto 2014, eu sou acusado de receber recursos da Odebrecht referentes ao prédio de Pituba, e eu só recebi em 2014 da Odebrecht recursos referentes à minha prestação de serviço no Peru. A OAS tinha um débito comigo referente ao Peru e referente a 2 estudos eleitorais que nós fizemos para a OAS. Um estudo sobre Bahia, que depois o Dr. Léo me pediu para apresentar para um político da Bahia, e um estudo sobre Rio de Janeiro, que depois o Dr. Léo me pediu para apresentar para esse político no Rio de Janeiro. E eu acho que, se não me falha a memória, o César Filho me pergunta se eu teria problema de receber esse saldo da Odebrecht e pede para eu procurar uma pessoa que eu não conhecia, chamado Poatiti. Eu não conhecia o Poatiti, procuro o Luiz Bueno, que era meu cliente, nós fazíamos um trabalho de comunicação para um projeto da Odebrecht. Falo: Luiz, eu precisava conhecer o Poatiti, porque me pediram para eu receber um recurso de um crédito que a Odebrecht teria, que a OAS teria com a Odebrecht. Ele fala com alguém, me agenda uma reunião, eu tenho uma reunião com uma pessoa, acho que é até colaborador, Paulo Melo, não sei se ele é colaborador aqui, ele era executivo da Odebrecht, até depois aqui no nosso processo. Eu tenho uma reunião com ele, explico o problema, ele diz que desconhece, que vai se informar. Eu tenho uma segunda reunião com ele em outubro de 2014. Ele fala: olha, de fato, existe uma autorização aqui que a OAS pediu para te repassar 2 milhões de reais, só que a gente está em período eleitoral, isso não estava no cronograma, você vai ter que nos procurar no final do período eleitoral para a gente ver como resolve. Eu o procuro em novembro, infelizmente. Eu o procuro pós-prisão do Dr. Léo, e ele me informa que havia uma decisão dos superiores, acho que ele até se refere ao Marcelo, dizendo: tem uma decisão do Dr. Marcelo de não fazer nenhum pagamento de projetos que vinculem a OAS. Então, de fato, eu tinha um crédito a receber na Odebrecht de 2 milhões a pedido da OAS. Esse dinheiro não me foi pago. Eu não sei explicar porque qual motivo consta parcela desse valor na planilha da Odebrecht. E é contraditório, porque, para Vossa Excelência entender, e a doutora, o meu está na minha colaboração do Peru, que foi feita em 2017, quando ainda nem tinha conhecimento dos valores referidos na Odebrecht. Eu acerto como pagamento da Odebrecht 5 parcelas de $400 mil, que o meu contrato para a campanha de Calhau são $2 milhões. E aí eu acerto receber isso que já não é mais o Barata, é um outro personagem chamado Ricardo Boleira, que também acho que é colaborador aqui. E o que eu recebo e que está na denúncia é um valor, se for pegada a cotação do dólar na data, vai dar aproximadamente $400 mil. E eu considerei esse pagamento como sendo uma das parcelas do Peru. Eu não considerei esse pagamento como sendo a coisa da OAS, porque quem me orienta e quem me fornece a senha e para quem eu dou o endereço do flat é o Dr. Fernando Migliaccio, não
o Paulo Melo. Com o Paulo Melo eu nunca trato de entrega de dinheiro. Ele diz que eu procurá-lo depois de novembro me comunica que infelizmente para eu procurar a OAS que a Odebrecht não ia cumprir o compromisso por conta da prisão do Dr. Léo. Acho que é, excelência, acho que é isso, assim, do ponto de vista da minha... Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas eu acho que são esses a contribuição que eu queria dar para esclarecer a minha participação nos episódios que relataram da denúncia e, por fim, dizer para Vossa Excelência e para a doutora que eu assumo a minha responsabilidade dos atos que eu participei. Participei do pagamento de 1 milhão, participei do jantar que acertou o pagamento para o Luiz Carlos, entreguei os dados bancários do Luiz Carlos para o Matheus Coutinho, não recebi a parcela de 2013 que a OAS, que os colaboradores da OAS afirmam, e com referência aos 2 milhões da Odebrecht, apesar de ter tido, vamos chamar assim, o crédito reconhecido, não recebi por conta da prisão do Dr. Léo. Acredito que se o Dr. Léo não fosse preso, a Odebrecht teria me pago. Agora, qual era a origem desse crédito entre a OAS e a Odebrecht, eu desconheço. Posso até fazer suposições e ilações, mas não cabe a mim fazer suposições e ilações. O senhor referiu o seu relacionamento com o senhor Léo Pinheiro. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o senhor João Vacari. Veja bem, eu conheci o Vacari, nós éramos contemporâneos de movimento sindical, né? Ele era do Banespa, eu era da Eletropaulo. Eu conheci ele na década de 80 no movimento das estatais, né? Para quem conhece São Paulo, tem o viaduto do Chá, né? Ele era caixa no prédio de um lado do viaduto do Chá e eu era funcionário da Eletropaulo no outro prédio, que era a antiga Light, que eu comecei a trabalhar com 14 anos na Light. O conheci nessa época do movimento sindical, nos vimos casualmente na época da CUT, voltei a reencontrá-lo em 2010, quando eu virei prestador de serviço do Diretório Nacional do PT no período pré-eleitoral da campanha de 2010 e tive durante esse período aí 2010, acho que se não me falha a memória, 2010, 2011, prestei serviço ao PT. Em 2014 fui fazer a campanha, tinha esquecido desse detalhe, fui fazer a campanha do PT para o governo de São Paulo e do Rio. Como eram duas campanhas muito frágeis do ponto de vista de perspectiva, eu exigi dos candidatos que tivessem um aval, um compromisso do Diretório Nacional. Então o Rui Falcão e o Vacari se comprometeram que não deixariam, porque era um volume muito grande, né? Eram duas campanhas grandes. Uma campanha dessa envolve, em média, 100 pessoas, né? 100 trabalhadores que durante 3 meses tem dedicação integral e tal, me envolve uma estrutura muito grande. Eu pedi que os candidatos me dessem uma promessa do Diretório Nacional que eu não ficaria na mão. Tanto o Vacari como o Rui Falcão me disseram que as campanhas de São Paulo e do Rio eram prioridades. E eu fiquei literalmente na mão, né? Porque eles não cumpriram, a campanha me deixou uma dívida que destruiu as minhas empresas, né? Uma dívida São Paulo e Rio somada dá 23 milhões, né? E como as pessoas sabem, a Justiça Eleitoral exige, para reconhecer a prestação de conta, exige a emissão da nota. A Justiça Eleitoral não aceita um contrato, ela exige que a nota fiscal tenha sido emitida. Isso pressupõe a cobrança dos impostos. Então eu não recebi do PT, da promessa que eu tive do Lindenberg, do Padilha e depois do Rui e do Vacari, e tomei esse prejuízo que eu só fui amenizá-lo ganhando ações na Justiça. Eu bloqueei as contas do PT e continuo disputando, no caso do Rio de Janeiro, na Justiça, tentar receber os valores que me devem. Então a minha relação com o João Vacari foi
foi de conhecimento no movimento, voltando ao início da pergunta, conhecimento no movimento sindical, uma relação institucional quando ele foi tesoureiro do PT, e esse período aí, fundamentalmente 2014, atrás de tentar saber se eles iam ajudar São Paulo e Rio, porque eu estava numa situação limite, com um monte de fornecedor para pagar e as campanhas falindo. Só para efeito de comentário, é que os relatórios telefônicos cometem um equívoco grave, porque eles, sei lá, 700 ligações entre o Garreta e o Vaccari. Aí você vai olhar o relatório, tem ligações da minha empresa para o Diretório Nacional do PT. O relatório atribui tudo que é minha empresa para o Diretório Nacional do PT como ligações do Garreta. Isso também ocorre com a OAS, isso ocorre com uma série de coisas. Para dar como exemplo o Cabal, no relatório da OAS tem 4 ligações para o prédio de Itaigara. Eu nunca liguei para o prédio de Itaigara, aí eu vou pesquisar na empresa. Uma das revistas que a gente fez para a OAS, a capa era o prédio de Itaigara. Foi o meu pessoal da minha equipe que fez uma matéria que ligou para o prédio de Itaigara. Só que no relatório que é anexo, aparece como se eu tivesse ligado para o prédio de Itaigara. Quando foi bom, depois eu falo sobre que eu não conheço nenhuma das pessoas de Pituba, depois eu falo disso. Então minha relação com o Dr. João Vaccari é essa. E o senhor sabe se ele teria alguma vinculação com esse empreendimento da Torre Pituba? É que o senhor... O Vaccari é uma pessoa muito quadrada, assim. Se o senhor tem um assunto com ele, ele trata daquele assunto. Só não se refira a mim que eu não... Não, modo de dizer, só para exemplificar. Ele não trata... Ele não é aberto a conversar, então ele nunca conversou comigo sobre as relações empresariais dele. Ele conversou comigo quando eu prestei serviço lá, quando a gente falava mal de pessoas da nossa época do movimento sindical, e quando eu o pressionava, tanto ele e o Rui Falcão, para resolver o problema das pendências da campanha do Rio e de São Paulo. Nunca tratou comigo de Itaigara e nunca comentou. O senhor falou de uma conta no exterior. Isso. Quem foi quem fez a indicação dessa conta e qual seria o objetivo exato dela? Bom, no jantar, Dr. Léo, Luiz Carlos, se eu não me engano, o Antônio Carlos Matapires estava presente. Quando o Léo oferece ajuda e depois daquele discussão sobre se tinha contrapartida ou não, o Luiz Carlos aceita. O Luiz Carlos diz para o Léo que gostaria que a ajuda fosse feita numa conta no exterior e que ele entregaria para ele. O Léo fala, entrega para o Garreta, que o Garreta me entrega. Então a conta, eu imagino que a conta era uma conta do Luiz Carlos, que 10 dias depois ele me entrega, eu entrego para o Matheus Coutinho. Eu imagino, porque o nome que estava no beneficiário era uma empresa que eu não me recordo. O senhor lembra o nome dessa conta? Não, eu mal olhei, Excelência. Ele me deu no envelope e falou assim, está aqui a conta, você entrega para o Léo. O senhor falou também sobre um percentual da obra, que teria sido falado pelo senhor Léo Pinheiro, né? O senhor pode falar mais a esse respeito? Na conversa, o Dr. Léo, quando se refere aonde ele ia acreditar a ajuda, ele fala em 0,75 do valor do contrato. E qual que seria o objetivo dessa ajuda? Ele chegou a comentar? Eu posso supor e comentar, mas não posso afirmar. Eu tenho essa é uma avaliação pessoal minha, não foi dito dessa forma, que era muito importante para o Dr. Léo manter pessoas, que o Luiz Carlos não saísse, não por conta do prédio, mas por conta da Envepar. Para o senhor ter como referência, eu acho que o contrato aí é 400, 500 milhões, né? Não me recordo o quanto é o prédio de Pituba. A obra do aeroporto de Guarulhos custou 5 bi e a OAS foi contratada sem licitação. A OAS tinha na Envepar uma coisa que chama direito de preferência, que era que se ela fosse
a Invepar cotaria uma empresa para prestar qualquer serviço. A OAS tinha o direito a cobrir. Então eu acho, e a minha sensibilidade é que o Dr. Léo tinha muito interesse em estabelecer uma relação mais profunda com o Dr. Luiz Carlos. E aproveitou essa oportunidade, essa situação para isso. Isso é uma conjectura minha. Isso não foi dito dessa forma para mim nunca. Mas conhecendo um pouco a mentalidade de empreiteiro, eu acho que era essa a lógica. O senhor falou também, a certa altura, sobre uma senha. O senhor recebia uma senha? Na Odebrecht. Como é que funcionava essa senha? Para qual é a finalidade? A finalidade era o seguinte, a Odebrecht ia entregar os recursos, né? No caso, tanto serve no caso do Peru e no caso de Guarulhos, que são os dois lugares que eu recebi recursos da Odebrecht, era uma senha para o entregador do dinheiro chegar para a pessoa que recebia, para ele poder entregar o dinheiro, a senha tinha que bater. Tipo assim, Rivelino, se a pessoa que estava lá para receber o dinheiro não falasse para o entregador Rivelino, o entregador não entregava o dinheiro. Era uma senha de confirmação de entrega de dinheiro. E o senhor tinha algum apelido? Que eu tivesse conhecimento, não. É feito um relato aqui na denúncia sobre o nome de Carrapeta. Veja bem, excelência, eu nunca soube que existiam essas planilhas, seja na OAS, seja na Odebrecht, e muito menos que eu tinha apelido. Nunca me foi, nem informalmente, por alguém falado. O senhor foi ouvido perante a Polícia Federal em dois momentos. No primeiro deles, no dia 23 de novembro, que o senhor se reservou o direito de ficar em silêncio. E depois, nesse dia 27 de novembro, aí o senhor faz um relato com detalhes. E a pergunta que eu faço é se o senhor confirma integralmente esses depoimentos, se tem alguma retificação que queira fazer? Eu tenho retificações porque, primeiro, sobre eu ficar em silêncio. A minha advogada, quando eu fui detido, combinou com o delegado que ela ia pegar o avião e chegaria lá. A minha delegada chegou na Polícia Federal às 3 horas, eu cheguei às 4h20, ela ficou 1h20 lá. O delegado começou o depoimento e não chamou a minha advogada que estava na portaria da Polícia Federal. Por isso que eu utilizei do meu direito constitucional de ficar em silêncio. Com relação ao depoimento, eu cometi, se não me falha a memória, por conta de muita confusão e para o senhor entender o momento, eu estava acabado de ser comunicado que eu estava sendo acusado e tinha uma prisão preventiva decretada, pedida para mim, porque eu teria grampeado um agente da Polícia Federal, né? Que, na minha opinião, é um crime grave, ainda mais no momento que o Brasil estava vivendo. E eu estava desesperado para sair. E eu fiz uma confusão de me referir aos pagamentos da... Você tá com... Eu fiz uma confusão e me referi aos pagamentos de 2011 da OAS como sendo os pagamentos da Odebrecht. Se não me falha a memória, esse foi a única incoerência, erro que eu cometi no depoimento. Que na verdade eu estava me referindo ao dinheiro da OAS em 2011, não ao recebimento de 2012, em 2014 da Odebrecht. Porque depois olhando, foi muito bom o senhor relembrar isso, porque olhando os depoimentos aqui dos colaboradores da Odebrecht, o senhor se recorda que o Fernando Migliaccio declara que só quem autoriza pagamentos na Odebrecht é o líder empresarial. E o líder empresarial desse assunto, pelo que eu aprendi aqui no processo, é o Dr. Poatiti. O Poatiti diz que só vai tomar conhecimento em 2016. Então, ele era incapaz de autorizar o pagamento em 2014, já que ele só vai tomar conhecimento da minha existência em 2016. E como eu estava, o senhor imagina a situação, 10 pessoas presas numa cela só falando desse assunto. Eu achei que na conversa, quando a gente estava preso, as pessoas falavam muito do aditivo, que tinha alguma vinculação com isso.
E vendo e relembrando a minha memória, vi que eu me equivoquei. E qual seria exatamente a parte que o senhor não confirma do depoimento? Então, a parte que eu falo que o Léo vinculou na execução desse projeto, isso aqui é uma dedução minha, na página 3.5, sobre obras e que ele gostaria de ter um elemento capaz na execução desse projeto. Isso é uma dedução minha, que os próprios depoimentos do Léo e do Luiz Carlos demonstram que eu estava equivocado. Isso é bem ao final ou não? Não, no meio daqui. O senhor pode ler, então, qual é a parte? Eu leio. Que em um jantar no segundo semestre de 2011, no Hotel Sofitel, no Rio de Janeiro, Léo Pinheiro introduziu a conversa sobre as obras de Pituba, e que ele gostaria de ter um alinhamento com a Petros na execução desse projeto, pelo que disse estar disposto a realizar algumas compensações por esse acordo. Que no mesmo jantar, Léo leitor que queria tratar com os caras sobre problemas da obra de Pituba, que Luiz, presente no jantar, disse que tinha dificuldades, pois não controlava a gerenciadora. Essa parte até que ele vincula ao projeto de Pituba, isso não ocorreu desse jeito. Isso foi uma leitura subjetiva que eu fiz quando fiz o meu depoimento. E o que exatamente aconteceu? Só para que fique bem registrado. O doutor Léo abriu a conversa, eu abri a conversa perguntando para o Luiz Carlos para ele explicasse para o doutor Léo por qual motivo ele ia sair da Petros no final do ano. Ao ele falar que ia sair, porque tinha problemas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vou pular o não sei o que, não sei o que, não sei o que, ao ele explicar por que ele ia sair, os motivos dele, que ele tinha tido uma desavença com a área de controle da Petrobras, com a área financeira da Petrobras, e que ele não aguentava mais, que ele ia sair. O Dr. Léo falou assim, nós temos um projeto na Bahia, que nós estamos começando com a Petros, e nós separamos um percentual desse projeto para te dar uma ajuda para você recomeçar a sua vida, quando você saísse da Petros. Nós gostaríamos de te pedir para você não sair. E eu interpreto que a ajuda foi mais para o Luiz Carlos ficar no cargo do que ele ajudar em algo concreto na execução do projeto Pituba, porque o Luiz Carlos, isso o que eu estou falando agora e o meu depoimento batem, o Luiz Carlos não queria se expor de forma nenhuma perante a área que estava tocando esse projeto. Então, esta parte aqui, Excelência, e a parte que eu digo que o Paulo Melo disse que vai arcar com o compromisso da Odebrecht. Até aqui é verdade. Ele só não efetua o pagamento que ele pede para eu voltar depois em novembro, e em novembro ele me informa que por decisões superiores não seria feito mais nenhum pagamento por conta da prisão do Dr. Léo. Tinha uma decisão do Dr. Marcelo de suspender qualquer assunto que tivesse relação com a OAS. Então, o senhor podia ler qual parte que o senhor não confia? É na 4/5, início. Né? Que Paulo informa que vão arcar com o plano da Odebrecht. Até aqui é verdade. Pede o endereço para a entrega do dinheiro que montaria a ordem de 2 milhões. Ele fala que vai, quando for ter a entrega do dinheiro, ele vai pedir, mas esse dinheiro nunca é entregue, porque quando eu vou levar e tratar do pagamento, ele me informa que não vai fazer, porque o Marcelo deu uma ordem de não ser feito nenhum pagamento que tivesse vinculação com projetos que houvesse parceria com a OAS. E como eu disse, os pagamentos, o valor pago corresponde exatamente a $400 mil, que é a parcela que eu tinha recebido do Peru. Então, na minha contabilidade, o pagamento que eu recebo via Fernando Migliatti tem a ver com o Peru, não a ver com, que não é nem os 2 milhões, não é nem metade de 2 milhões,
o pagamento que eu recebo não tem coerência com nenhum critério aqui, e tem total coerência com o pagamento que eu recebi do Peru, que está no meu termo de colaboração de 2017. Nós precisamos fazer uma interrupção técnica, já voltamos. Sem problema.